Aleluia, glória a Deus, amém? Que você possa ser muito próspero nessa casa, em nome de Jesus. Nossa oração é que Deus prospere muito a sua vida, amém? Que Deus prospere muito a sua vida financeira, que você possa crescer em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Porque a bênção por fiel, ela vem em todas as áreas, né? Família, casamento, nos filhos, na vida espiritual, emocional, a bênção do Senhor, ela vem em todas as áreas da sua vida. Então seja fiel ao Senhor Jesus, amém, queridos? Eu queria compartilhar uma palavra ao seu coração essa noite, algo que Deus tem falado no nosso coração, tem falado nessa casa, tem falado através da vida dos nossos pastores. E eu falei algo também numa igreja que eu fui ministrar esses dias sobre isso. Deus tem falado muito sobre o que Deus tem falado, irmão? Sobre misericórdia, pastor. Deus tem falado sobre ouvir, né? Sobre ouvir a sua voz, ouvir as direções. Se nós não ouvimos, não tem como a gente obedecer aquilo que a gente não ouve. Então é um tempo da gente ouvir e obedecer. Talvez você não está obedecendo porque você não está ouvindo, né? A cera, a sujeira, né, tem tapado os seus ouvidos para você não ouvir a direção de Deus. Quando eu lembro que na Bíblia fala quando o Senhor ele levantou o profeta Elias, e ali houve o confronto com os profetas de Baal, né, de Azera no Monte Carmelo. A Bíblia diz que Deus responde ao profeta, Deus responde com uma resposta com fogo. E depois daquele desafio em que o nome do Senhor é exaltado, Elias mata os profetas de Baal. A Bíblia diz que Elias ele vai orar, e junto com ele está o seu moço, né? Um discípulo. E Elias ora pela primeira vez e pergunta para o moço ir olhar para ver se ele vê alguma coisa. O moço não vê nada, e Elias continua orando, continua buscando o Senhor, e ele dá a direção para o moço e vê alguma coisa no céu, e o moço não vê nada. Isso acontece por 7 vezes, e na 7ª vez a Bíblia vai dizer que o moço ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o moço ele viu a nuvem. Para o moço era algo simples, mas a Bíblia vai dizer que o profeta ele não viu uma nuvem. Ele fez o quê? Ele ouviu o som de uma abundante chuva. Enquanto o moço viu algo pequeno, o profeta já estava ouvindo algo poderoso como sinal da resposta de Deus, né? Então esse é o tempo em que Deus está dando discernimento, não só para você contemplar nos seus olhos físicos, mas sobretudo para você ouvir aquilo que Deus está para liberar nesse tempo sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que o profeta ouviu o som de uma abundante chuva, e naquele tempo o que eles mais precisavam era chuva, e o profeta ouviu. Pergunta para o teu irmão assim, fala: meu irmão, o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Para o moço do profeta era simplesmente uma nuvem do tamanhozinho da mão de um homem. Isso não vai dar em nada, aquela nuvem não é sinal de nada. Mas o profeta já estava ouvindo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que nós como profetas, nós precisamos ouvir aquilo que Deus está fazendo e vai fazer sobre a terra e vai liberar sobre a terra. Diga para o seu irmão assim, fala: meu irmão, você é profeta nessa casa. Diga assim, você é profeta nessa casa. Aleluia. Você é profeta e Deus está nos dando direcionamento para isso. Quando eu vejo a história de Bartimeu, Bartimeu era o quê? Ele era o quê, irmão? Cego. Ele não via, ele nasceu cego. Mas a Bíblia vai dizer que ele ouviu que Jesus ia passar por ali. E quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele começou a clamar. Talvez sabe por que você não está clamando mais pelo Senhor? Porque você não está ouvindo Ele. Talvez você não está clamando pelo Senhor porque você não está ouvindo, seu coração se tornou duro. E a Bíblia vai dizer que nós não devemos endurecer o nosso coração quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Não endureça o seu coração como foi o povo no Egito. Então se você ouvir que Jesus vai passar aqui nessa noite, meu irmão, faça como Bartimeu,
clame, grite, pule, se jogue, ainda que queira calar a sua boca, mas você vai ter que clamar em nome de Jesus. Só recebe a resposta de Deus quem clama, amém? Então só recebe direção de Deus quem clama, então você precisa clamar, ouvir e clamar. Que esse seja um tempo de nós ouvirmos e clamarmos pela direção do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Eu compartilhei algo dessa palavra no sábado, e eu queria compartilhar essa noite aqui. Deus possa falar ao nosso coração. Êxodo 19, quem achou diga amém, quem não achou diga me espere. Abra aí, estamos esperando você. Oh, glória. Se você não trouxe a Bíblia aí, senta do lado de um crente aí que tem Bíblia, compartilha a Bíblia. Diz assim, versículo 1: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, na qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim, e vós chegais a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem já leu o livro de Êxodo aí? Quem já leu Gênesis, Levítico? Quem está lendo Bíblia aí? Oh, glória, amém. Então, aqui tem um povo que lê muita Bíblia, né? Então, Monte Sinai, está na Bíblia não? Como é que está o nome da tua Bíblia aí? Está em hebraico, é? Ah, sim. Aleluia. Queridos, tem sido liberadas palavras poderosas, e esse é um texto que o nosso pastor ele compartilhou e tem ministrado sobre isso. E quando Deus ele reúne o povo já tinha passado por tantos desafios, e ali Deus faz o povo parar, acampar, pede para Moisés subir o monte e ouvir a sua direção. E essa é a direção que Deus ele tem dado à sua igreja. Mas quando você abre a sua Bíblia, quando Deus ele tira o povo do Egito, lá no capítulo 13, 12, e vai contar toda a história. Quando Deus tira o povo do Egito, no capítulo 14, a Bíblia diz que quando o povo sai do Egito, ele vai se encontrar com o primeiro desafio, que é o Mar Vermelho. O inimigo vem atrás, e na frente está o Mar Vermelho. Então quando o povo sai do Egito, ele encontra o primeiro desafio daquele povo. Talvez aquele povo pensava que a sua vida ia ser 1000 maravilhas, né? Mas não foi assim, apareceram os primeiros desafios. Mas antes de Deus mandar o povo parar, Deus ensinou muitas coisas para esse povo. A primeira coisa que Deus queria ensinar para o povo em Êxodo capítulo 14, quando ele coloca o povo diante do Mar Vermelho e os seus inimigos estão atrás, Deus estava querendo ensinar para aquele povo, sabe o que? Que ele era um Deus que dava livramento, que ele era um Deus de livramento. A Bíblia diz que o povo estava angustiado, o povo estava ali com medo, o povo estava murmurando, e Deus chega para Moisés e fala: Moisés, por que vocês estão clamando? Diga ao povo que marchem. E Deus mandou Moisés levantar o cajado, a vara, e o mar se abriu, e a Bíblia vai dizer que o povo passou a pé enxuto no meio do mar, e quando os seus inimigos foi passar, o mar se fechou e todos os inimigos pereceram ali. Sabe o que Deus estava querendo ensinar nessa primeira etapa da caminhada do povo de Israel? Ele estava querendo ensinar que Ele era um Deus de livramento.
Ele era um Deus que dá livramento. Talvez você está aqui, Deus tem provado para você, tem mostrado para você que Ele é um Deus que te dá livramento. Quantos livramentos você já teve até chegar até aqui? Quantos livramentos a sua família já teve até você chegar aqui? Então Deus, Ele estava querendo provar para aquele povo que Ele era um Deus que dava livramento, que Ele era um Deus que cuidava daquele povo. E Deus, Ele mostrou e tem mostrado nesses últimos anos que Ele, como Ele estava com aquele povo, Ele está conosco aqui também, amém? Deus tem te dado livramento, Deus tem dado livramento para a sua família, para a sua casa, aleluia! Quantos tiveram livramentos aí na sua vida? Se você está aqui foi porque Deus te deu livramento, sim ou não? Então Deus estava querendo mostrar para aquele povo, no livro de Êxodo capítulo 14, que Ele era um Deus que dava livramento, que ainda que na sua frente tivesse desafios, a sua trás viessem os inimigos, eles não poderiam se preocupar ou ficar com medo, mas eles deveriam confiar, porque quando você confia em Deus, em meio à dificuldade, em meio às perseguições, Ele vai trazer livramento sobre você, amém? A Bíblia vai dizer no livro 15, no capítulo 15 de Êxodo, a partir do versículo 22 ao 27, que o povo já tinha passado pelo livramento, Deus deu o livramento dos seus inimigos, e eles se encontram agora num lugar onde eles estavam com sede, reclamando. O povo para murmurar, né, irmão? O povo para reclamar. E normalmente povo que reclama são um povo que vive só por necessidade, não vive por propósito. Todo povo que vive pela necessidade, ele vai viver de reclamação e de murmuração. Eu não sei se do teu lado tem uma pessoa que vive reclamando ou murmurando. Somente pessoas que murmuram e reclamam são pessoas que vivem sem propósito. Aquele povo estava no deserto, mas ele estava vivendo uma vida sem propósito. Você, querido, você está entre aqueles que vivem uma vida de propósito, ou você está entre aqueles que vivem uma vida de reclamação? Como é que tem sido a sua vida? Olha para o rosto desse teu irmão e fala: meu irmão, a sua vida é de propósito? Aleluia! É propósito, irmão? Ou é de reclamação? Porque tem pessoas que quando começam a passar por necessidade, passar por problemas e algumas coisas, elas começam a reclamar e a murmurar. O povo, Deus deu livramento lá no Mar Vermelho, aí eles estão com sede, falando: nós vamos morrer aqui, Moisés. E Deus dá uma direção para Moisés: Moisés, tu vai pegar um pedaço de árvore e tu vai jogar nessas águas, porque existia água onde ele estava, mas as águas eram amargas. Joga um pedacinho de galho nessas águas, e as águas se tornaram doces. E a Bíblia vai dizer no capítulo 15, versículo 27, que Deus disse assim: ó, eu sou o Deus que te sara. Deus estava querendo dizer para aquele povo que murmurava, reclamava, que ainda que a situação tivesse contrária, ainda que a vida que ele estivesse levando fosse amarga, Ele era o Deus que sarava toda a amargura. Irmão, tem tantas pessoas, o povo aqui ele estava com sede, queria água, mas a água era amarga. Hoje não, hoje tem tanta água doce, cristalina, cristal, tanto tipo de água aí, toda água doce, né? Mas quantas pessoas estão com as suas vidas amarguradas? E o Deus que sara, Ele está aqui. O Deus que te sara, que tira essa amargura, que tira esse rancor, que tira esse ressentimento, Ele está aqui para te sarar. Diga assim: o Deus que sara está aqui. Sabe, Deus não quer sarar simplesmente uma dor na sua vida, Deus não quer eliminar simplesmente um câncer da sua vida, mas sabe o que Deus quer trazer? Cura sobre a sua vida, é a cura sobre a alma, cura sobre as suas emoções, cura sobre os seus sentimentos, amém? Eu estava compartilhando num discipulado com um casal, e eu falei: existem 3 coisas que eu tenho analisado esses dias, que paralisam o povo de Deus. Existem 3 coisas, e os pastores estão aqui, talvez eles concordem comigo. Existem 3 coisas dentro da igreja que paralisa você, sabe? A primeira coisa, relacionamento com os seus irmãos, relacionamento, amargurados, pessoas que vivem uma vida de amargura. Então, relacionamento entre irmãos é um problema que a igreja enfrenta. Segunda coisa, relacionamento entre seus líderes, seus pastores, o diabo sempre quer distanciar. E a outra coisa são pecados de imoralidade sexual. É isso que tem se levantado muito na igreja do Senhor. Muitas pessoas não avançam, não crescem, porque estão vivendo uma vida amargurada. Mas aqui Deus queria mostrar para esse povo que Ele era um Deus que curava, que Ele era um Deus que sarava. E esse mesmo Deus está aqui essa noite. Ele pode te sarar, Ele pode te curar, Ele pode te libertar. Amém? Diga assim para o teu irmão, fala: meu irmão, se você quiser.
Amém? Só se você quiser. Então Deus queria ensinar para esse povo que Ele era um Deus que dava livramento, que Ele era um Deus que sarava. E lá em Êxodo capítulo 16, do versículo 1 ao 21, Ele quer ensinar outra coisa para o povo. Ele trouxe livramento. Ele queria mostrar para o povo que Ele era um Deus que sarava de toda a amargura, Ele sarava. E a outra coisa, o povo estava aqui de novo, reclamando. Ele reclamou porque Deus ia deixar eles morrer ali diante do Mar Vermelho. Eles reclamaram porque Deus estava deixando eles com sede. E agora eles estavam reclamando porque Deus estava deixando eles com fome. Ô povo abençoado, irmão. Ô povo atribulado. Ô povo reclamou, agora eles estavam reclamando. Nós estamos com fome. Será se Deus nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Será se Deus não está vendo a gente padecendo? Era bom lá no deserto que a gente comia cebola, que a gente comia o resto que sobrava das comidas, mas lá era melhor. E o povo reclamava, irmão. O povo reclamava, o povo murmurava. Mas Deus é um Deus misericordioso, sim ou não? Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus que nos ama. Sabe o que Deus fez? Deus mandou o maná. Toda manhã caía o maná. A Bíblia vai descrever como se fosse um pão de mel, um favo de mel, algo indescritível. Não tinha como descrever aquilo, mas que toda manhã Deus trazia o maná. Mas o povo ainda reclamava, dizendo: não quero maná, eu quero é carne. Não, queremos carne. Aí ao cair da tarde, Deus mandava as codornizas, né? Era como se fosse a nambu aí, de quem caça, a nambu, né? Deus mandava e caía no arraial lá do povo. Mas mesmo assim o povo continuava reclamando. E eu entendo uma coisa, querido, que quem muito reclama é ingrato, e se trata de um problema de caráter. Porque Deus deu livramento, Deus tinha tirado ele do Egito, Deus tinha destruído os seus inimigos, mas eles não reconheciam o que Deus estava fazendo. Irmão, você está aqui nessa casa, ainda que você passou dificuldade, ainda que você passou luta, mas Deus tem mostrado que está com você. Tantos livramentos, tantas bênçãos, a poderosas mãos do Senhor está sobre as nossas vidas. Amém? Escute bem. Depois nós vamos entrar no versículo que nós lemos no início. Então Deus queria mostrar para o povo, primeiro, que Ele era um Deus de livramento. Segundo, que Ele era um Deus que sarava. Terceiro, que Ele era um Deus de provisão. Deus estava ensinando o povo que Ele ia dar livramento. Deus estava ensinando o povo que Ele ia sarar. Deus estava ensinando o povo que Ele ia dar provisão. Deus, Ele dá provisão, irmão. Não se desespere quando você passar alguns problemas. Se você está servindo a Deus, Deus vai dar provisão. Mas Deus, Ele te dá a provisão, querido. Sabe aonde? Depois que você passa pelo deserto. Quantos de nós já ouvimos pregação que quem bota no deserto é o diabo? Quem já ouviu aí? Hã? Quem já ouviu? Muita gente, sim? Por causa do pecado, é o diabo que coloca no deserto, é o diabo que faz isso. Eu estou num vale, eu estou numa provação, irmão. Deixa eu te dizer, todo o deserto que você está passando foi Deus que te colocou. Sabe por quê? Primeiro, nós somos melhor que Jesus. Jesus cheio do Espírito Santo, Ele foi para a terra prometida, Ele foi para os céus. Jesus cheio do Espírito Santo foi para onde? Foi para onde, irmão? Então quer dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo, em vez dele ir para o céu, ele vai para o deserto? Aleluia. Esse culto eu poderia dizer: Deus quer te levar para a terra prometida. Mas antes da terra prometida tem um processo, irmão, deserto. E não vai para o deserto, não é quem está no pecado. Quem vai para o deserto, irmão, é quem está com a vida separada. É porque Deus quer saber se aquilo que está sendo liberado sobre a sua vida vai estar num vaso fortalecido, vai estar num odre novo aí. Então a Bíblia diz que Jesus cheio, Mateus capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao... Passou quantos dias jejuando, irmão? E teve... E aonde foi que o diabo quis provar Jesus? Na sua necessidade. O que distancia pessoas do propósito, irmão, é a
necessidade. Tem pessoas que estão na igreja, está crescendo, está avançando, mas por causa de uma necessidade, por causa de um salário maior, aproveita um trabalho que vai trabalhar todas as noites, não vem mais para a igreja, não cultua mais não, pastor, porque vai suprir a minha necessidade. Irmão, nem tudo que supre a tua necessidade está no propósito de Deus. Por isso que nós precisamos ouvir a Deus nesse tempo. Pode analisar, tem pessoas que se converteram, vieram para o culto, aí o diabo leva não sei para onde. Não, pastor, apareceu uma proposta de trabalho boa. Aí a pessoa vai, recebe um bom salário, mas se desvia do caminho de Deus. Porque a necessidade falou mais alto. Depois de 40 dias o diabo veio provar Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que é que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem. Porque o evangelho que nós pregamos hoje, irmão, é que Deus vai te exaltar, vai te levantar, Deus vai fazer isso, Deus vai abater os teus inimigos, Deus vai matar aquele que fala mal de você. Não foi esse evangelho pregado? Enquanto Deus levou Jesus para o deserto, o diabo ofereceu o quê? A fama do mundo, as riquezas, o que ele tinha. Mas Jesus estava no deserto sendo provado por Deus. Talvez Deus vai permitir você passar por alguns desertos, irmãos, mas isso não é para o teu mal, é para o processo de Deus, é para aquilo que Deus quer te levar, é para provar se você está preparado aonde Deus quer colocar você. E a Bíblia vai dizer que nesses tempos o diabo continuou tentando Jesus, provando Jesus, mas Jesus resistiu. E depois desses 40 dias que o diabo provou, tentou, veio o que, irmão? Os anjos e serviram Jesus. Sabe, tem muita gente que quer ser primeiro servido. Meu irmão, o que Deus vai fazer na sua vida é depois do deserto, é depois da luta, é depois do processo. Aleluia! Deus está forjando nessa casa soldados, guerreiros, homens que vão estar capacitados e preparados para a batalha, meu irmão. Quando a gente vê quem já passou pelo exército aí, exército aí, poucas pessoas, né? Participaram do exército. Quando você chega no exército, irmão, o cara chega todo, não me toque, não me rele, não como isso, eu não faço aquilo. Aí os comandantes chegam lá, faz aquela comidada doida lá, com um monte de coisa, bota uns pedaços de cobra aí e come, meu filho. E os caras falam assim, rapaz, não vou comer isso não, isso aqui não é para mim não. Às vezes Deus te coloca no deserto, irmão, para provar, para te preparar para algo maior. Aí você vai orar e dizer, Deus, esse deserto é do diabo, é do capiroto, é do tribufu, é não sei de quê, Deus é por causa, não, irmão, é Deus te preparando para algo maior. Aí quando você começa a passar por deserto, por prova, o que é que você começa a fazer? Vou ficar em casa porque estou triste, não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja. Aí o processo foi por água abaixo, irmão. Então Deus, ele queria mostrar para aquele povo algumas coisas. E a terceira coisa, e a quarta coisa que Deus queria ensinar para esse povo, no capítulo 17, no versículo 8, vai dizer que um rei, Amaleque, ele se levanta contra o povo de Israel, e lá Josué, ele vai lutar, travar uma batalha no vale, e Moisés levanta as suas mãos. Enquanto Moisés está levantando as suas mãos, você conhece a história, o povo está vencendo, o povo está triunfando, o povo está saindo vencedor, mas ele começa a se cansar, e aí vem os auxiliares, Arão e Ur, levanta as suas mãos, e Josué continua vencendo a batalha, e de fato, eles vencem a batalha. E o que é que Deus queria ensinar para esse povo? No versículo 15, 14, 16, Moisés aprende uma coisa que Deus queria ensinar para esse povo, que o Senhor era a sua bandeira, que o Senhor era a sua causa, que o Senhor, a Bíblia vai dizer assim, eu sou, o Deus é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Então Deus quer ensinar 4 coisas aqui. A primeira é o que, irmão? O Deus que dá livramento. A terceira é o Deus que sara, que cura. A terceira, Deus de provisão. E para encerrar, Deus queria mostrar para esse povo, dizendo assim, eu sou a bandeira de vocês, eu sou quem peleja por vocês, é eu que estou na causa de vocês, é eu que fortaleço vocês.
Então esse povo passou por um processo. E quando a gente chega em Êxodo capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Deus para todo mundo. Deus manda todo mundo se acampar e chama Moisés. Aquele povo já tinha uma trajetória, sim ou não? Aquele povo já tinha visto a ação de Deus, que Deus era um Deus que trazia proteção, provisão, Deus que sarava, Deus de batalha. Mas agora Deus manda o povo parar. Por quê? Porque aquele povo só viu Deus agir, mas aquele povo não tinha ouvido Deus, aquele povo não tinha relacionamento com Deus. Talvez Deus fez tantas coisas na sua vida, mas você ainda não tem um relacionamento com Deus, você ainda não conheceu Deus pessoalmente. Talvez você estava como Jó. Jó tinha uma vida boa, tinha uma vida de servidão, era conhecido diante de Deus, mas no final da sua provação, ele reconhece e diz: antes eu só via Deus porque alguém falava de quem era Deus, mas hoje eu estou vendo o Senhor, hoje eu estou contemplando o Senhor, hoje eu estou tendo um relacionamento com o Senhor. Esse é um tempo que Deus está trazendo sobre a tenda de Deus, irmão. Ele está pedindo para nós parar. Quem já viu o milagre de Deus aqui, amém? Na sua vida, quem já viu a provisão de Deus na sua vida aí, amém? Quem já viu Deus pelejando as suas batalhas aí, amém? Amém? Você já viu tudo isso, sim ou não? Aí o que Deus está fazendo agora? Deus está mandando a gente parar. E como o pastor tem ministrado, parar, subir e ouvir. Talvez você está dizendo: eu quero milagre, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Nós vamos ver algo, querido, poderoso, milagres, cura, libertação. Isso vai acontecer, mas não vai ser como uma gangorra, não vai ser algo passageiro. Porque tem muita gente que recebeu milagre nessa casa, tem muita gente que foi abençoada, tem muita gente que recebeu tantas coisas, mas não permaneceu firme diante do Senhor, não permaneceu ouvindo o Senhor, não permaneceu buscando o Senhor. Eu quero profetizar que esse ambiente é um ambiente de milagre, é um ambiente de cura, é um ambiente de restauração, mas vai ser algo duradouro, vai ser algo constante. Nós queremos profetizar, querido, que você não vai estar somente esse ano aqui com a gente e ano que vem desviar, não. A sua vida vai ser uma vida de constância diante do Senhor, porque você vai estar ouvindo, você vai estar subindo, você vai estar orando, você vai estar se consagrando diante do Senhor. Porque tem muita gente que está no deserto, está vendo Deus agir, está vendo Deus operar, porém murmura, porém reclama, porém quer desviar. Mas quando você está ouvindo o Senhor, meu irmão, os milagres são bons e vai acontecer, as bênçãos são maravilhosas e vai acontecer, mas não existe nada melhor do que estar com o Senhor. Estar com o Senhor. Quem está com o Senhor não tem tempo para estar amargurado. Quem está com o Senhor não tem tempo para estar ferido. Quem está com o Senhor não pensa em desistir, não pensa em abandonar a caminhada ou abandonar o Senhor, não, irmão. Você vai estar cheio de Deus, cheio de Deus. E quando nós se enchemos de Deus, tudo aquilo que é do mundo é arrancado da nossa vida, é arrancado da nossa alma. Nós profetizamos que esse tempo vai ser um tempo em que Deus vai estar nos curando, meu irmão, não um dedo crescendo, né? Tem gente que está igual o Lula, né, irmão? O milagre, irmão, do Lula não é o dedo crescer, ele parar de roubar, né? Esse seria o milagre, a transformação. O milagre não é você ser curado de uma perna, é Deus transformar a sua vida. E isso só é transformado, irmão, quando o quê? Quando Jesus está em nós. Nós não podemos estar indiferentes. Não é comigo, não é para mim, eu estou bem. Sabe? Deus vai estar nos curando de tal maneira que nós não vamos ter problemas de andar com pessoas imperfeitas. Isso. Estava lendo um texto, até compartilhei. Esse dia eu estou usando só o WhatsApp. Jesus, ele nunca andou com pessoas perfeitas. Diga para o seu irmão, você fala: meu irmão, Jesus nunca andou com pessoas perfeitas. Aleluia. Aí pergunta para ele assim: por que você quer andar? Jesus nunca andou, irmão. Sabe quem queria andar com pessoas perfeitas? Fariseu. Não anda com aquela pessoa ali, não anda não. Não, aquela lá deixa de lado, não. Aquela lá, não, irmão. Jesus, ele andou com os pecadores.
Quando tu estiver fazendo acepção de pessoas para caminhar, é porque o fariseu é você. O fariseu é você. Não, pastor, aquela pessoa me contamina, aquela pessoa faz isso. O fariseu é tu. Porque Jesus, ele queria estar entre os, e os fariseus queriam que ele estivesse aonde? Com eles, que eles se achavam santos. E nós só vamos entender isso, irmãos, quando nós estiver ouvindo a Deus, ouvindo o Senhor. E sabe, nesse ano de 2022, eu creio que Deus, ele está, eu creio não, eu tenho certeza nisso, que Deus está querendo fortalecer o relacionamento dos irmãos dessa casa. O relacionamento dos irmãos dessa casa. Mas isso só vai acontecer, irmão, quando nós estiver, não só no pé do monte, mas subindo o monte. Subindo o monte. Ouvindo a Deus. Estando do lado de pecadores, amando os pecadores, falando de Jesus, amando como Jesus amou. Nós precisamos estar pronto para ouvir. Tiago vai dizer isso, né? Nós precisamos estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então fala pouco, se ire menos e ouça mais. Essa é a direção de Deus para a nossa vida. O povo, ele estava no deserto, reclamando, murmurando, levantando bezerro de ouro e tantas outras coisas. Moisés estava irado, querendo desistir de tudo, mas Deus chama ele para perto, para ouvir o Senhor. Então, querido, a grande maioria, exceto os dois irmãos que estão nos visitando, a grande maioria aqui dessa casa, o maior milagre, irmão, não vai ser você receber a sua casa, isso é bênção, amém? Não é você receber o seu carro, isso é bênção, amém? Diga, vou receber meu carro, né? Salário alto aí, multiplicado, triplicado, Deus vai prosperar muito você. Mas o que Deus está preparando nossas vidas é a gente reforçar nossas alianças, o nosso relacionamento, os nossos fundamentos diante do Senhor. O povo era todo dividido, porque um reclamava aqui, outro falava aqui, não vivia nada diante de Deus, mesmo passando por uma vida de milagres, de livramento. Mas o povo continuava reclamando, mas eles não conheciam a Deus. Irmão, esse é um tempo que a gente não vai mais reclamar da nossa situação, mas a gente vai entender que tudo que a gente passar vai ser um propósito de Deus na nossa vida. Amém? Até os abençoados que Deus colocar do seu lado vai ser uma bênção na sua vida. Até o Judas vai ser uma bênção, até os problemas financeiros, tudo vai ser bênção na sua vida e vai cooperar para o propósito. Tem alguém aí, irmão? Eu queria trazer uma palavra aqui no sentido, às vezes a gente vai no sentido que a gente quer levar a palavra que pregou a última, mas Deus vai para outro canto, né? Irmão, não adianta nós sermos curados do nosso corpo físico. Eu estava falando com a pastora Sheila, eu acho, mais alguém. Eu falei, existem pessoas que estão com doenças, estão com dor nas costas, dor na cabeça, dor no pé, dor na barriga, dor não sei aonde, estão com câncer, estão com tantas coisas. Mas isso não é a consequência de uma doença normal, mas é amargura, é mágoa, é ressentimento. E Deus quer trazer um tempo de cura na nossa vida nessa área. Amém, queridos? Quem está me ouvindo aí? Então Deus quer curar você para você ver coisas grandiosas diante do Senhor. Deus quer curar a sua vida, as suas emoções. Deus quer curar todas as áreas de você, para você poder viver um novo nível. E aonde é que a gente reconhece quem a gente é? Não quem você acha que é, porque a gente achar que é, a gente acha que é o cara, que é bom, né? Eu sou o melhor amigo do mundo, eu sou a melhor pessoa do mundo. Não, eu sou muito bom. Mas quando a gente sobe no monte, a gente começa a olhar quem nós somos. É nesse lugar que quando mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê as nossas fragilidades, as nossas debilidades. E a Bíblia diz que quando esse povo parou, Moisés subiu, Deus começou a dar direções mais concretas para Moisés. Enquanto Moisés estava ouvindo a voz do Senhor, a Bíblia diz que lá embaixo o povo só fazia barulho. A gente não pode mais caminhar por barulho, irmão. Barulhos dentro de nós, barulho dentro das nossas almas, tantos barulhos na nossa cabeça, que a gente não consegue discernir a voz do Senhor. Mas chegou o momento da gente ouvir o que Deus está falando para nós de uma forma nítida.
de uma forma clara e simples. E a gente só consegue ouvir isso se a gente subir e parar para ouvir. Você está preparado para ouvir o que Deus falar com você? Você está preparado, irmão? Você está preparado para hoje se levantar, pedir perdão para o irmão, para a irmã, pedir perdão para o teu marido? Talvez você não está sendo uma boa esposa, um bom esposo. Pedir perdão para os teus filhos. Porque o que Deus vai falar nesse tempo para nós é nos alinharmos para vivermos coisas sobrenaturais. Porque aquilo que o nosso pastor está liberando aqui, está sendo liberado sobre a igreja, mas nós precisamos estar com o nosso vaso bem alinhado. Porque a unção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, ela serve para duas coisas. Mas uma delas é pior, porque a unção de Deus pode te matar, você sabia? O poder de Deus pode te matar. A Bíblia diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram entrar na presença de Deus de qualquer jeito. A presença, o poder de Deus veio e consumiu eles, matou. Mas o poder de Deus, ele pode fazer com que a gente opere sinais, maravilhas, demonstre a graça do Senhor, mas nós precisamos estar alinhados, alinhado em Deus. Aleluia, queridos. Deus vai te aproximar de pessoas, então Ele quer alinhar o seu coração, Ele quer alinhar a sua vida, Ele quer fazer coisas grandiosas diante do Senhor. É interessante que Moisés só começou a dar a direção correta para o povo quando ele subiu para ouvir a Deus. Então esse é um tempo da gente ouvir o Senhor. E eu acho que hoje eu estou fazendo uma pregação meio que salada mista, né? Mas o que Deus tem nos direcionado e tem direcionado essa casa, que a gente precisa ouvir o Senhor, para vivermos coisas grandiosas. E a coisa grandiosa não é o mar se abrir, e a coisa grandiosa não é Deus trazer uma provisão. Deus quer te levar a um nível maior, irmão. Aleluia. Deus quer levar você no nível mais alto, de busca, de entrega, de renúncia. Aleluia. Como é que está o seu coração, irmão, diante de Deus? Está cheio de expectativa? Está curado, está livre, está transformado? Como é que está o seu coração essa noite aí? Diga para o seu irmão, se você está bem, irmão? Está bem? Você passou por todas essas etapas. O povo passou pelo livramento, pela provisão, por tantas coisas. Mas chegou um momento que ele precisava se encontrar realmente com Deus. Porque tem muita gente que recebeu livramento, provisão, proteção, mas ainda não havia se encontrado com Deus. Porque a gente só se encontra com o Senhor quando a gente para, sobe e ouve o Senhor. Aí a gente vai estar como Moisés, vendo o Senhor face a face. E eu queria orar por você essa noite. Queria orar por ti essa noite. Eu creio que você não está entre aqueles que reclamam, murmuram. Eu creio que você não está entre aqueles que estão como o povo de Israel. Se falta água, reclama. Se falta comida, reclama. Se está no meio do deserto, reclama. Se está diante do mar, reclama. Se está diante dos inimigos, reclama. Não, irmão. Apenas pare, suba e confie em Deus. Aleluia. Você não vai vir simplesmente para o culto por causa de uma necessidade. Porque se a tua necessidade não for suprida, você vai abandonar essa casa, você vai abandonar esse culto, você vai abandonar essa família. Mas Deus está trazendo você para cá por causa de um propósito. Eu creio que Deus está unindo pessoas dessa casa por propósito, não mais por necessidade. Deus vai fazer você se aproximar de pessoas por causa de propósito e não mais por necessidade, meu irmão. Deus vai fazer você se aproximar de tantas pessoas aí, não mais por necessidade, mas por propósito. Amém? Essa pessoa que está do teu lado, Deus colocou ela do teu lado por causa de um propósito. Aleluia! Há um propósito de Deus nessa casa. E se nós entendermos o propósito do Senhor, nós vamos viver coisas grandiosas e poderosas nesse tempo. Coisas poderosas e grandiosas nesse tempo. Quando você entende o propósito de Deus, querido, quando você sobe, quando você ouve o Senhor, é o próprio Deus que vai direcionar a sua vida. É o próprio Deus que vai fazer você, levar você para o seu quarto e vai falar com você. É o próprio Deus que vai te curar. Aqui é um ambiente de cura, mas Deus vai te curar quando você estiver orando. Deus vai curar o seu coração, Deus vai curar a sua alma. Amém?
Deus vai curar você. É por isso que o pastor tem falado, você precisa ouvir a voz de Deus, porque às vezes a gente pregando aqui, você fala, isso não é para mim, mas se Deus falar com você, você vai dizer, é para mim, Senhor, eu vou fazer. Mas quando eu ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz, e não endureçais o coração. E essa noite, eu estou diante de pessoas que já viram livramentos, que têm visto a provisão de Deus, que tem visto que Deus é um Deus de batalha, Deus é um Deus de guerra, tem visto que Deus é a sua bandeira, o Senhor é a sua bandeira, mas ainda você está vivendo num ambiente de murmuração, você está vivendo num ambiente de reclamação, você está vivendo num ambiente de angústia, você está vivendo num ambiente de sofrimento, você está vivendo num ambiente, Jesus, mas essa noite o Senhor está pedindo para você, agora você vai subir, agora você vai ouvir a voz do Senhor, você não vai mais reclamar, mas você vai buscar, você não vai mais reclamar, mas você vai ouvir. Talvez você estava nesse lugar vivendo pela necessidade. Quando você começa a passar pelos desertos, pelos vales, você começa a se distanciar do Senhor, porque a sua necessidade não foi suprida, não, meu irmão. Agora você vai viver olhando para os céus, o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. É por isso que você vai caminhar, é por isso que você vai andar, é por aquilo que Deus está dizendo. O moço do profeta só viu um pequeno sinal, mas o profeta estava ouvindo o som de abundante chuva. O profeta estava ouvindo o som de abundante chuva, e nesse lugar, meu irmão, você vai ouvir o som de abundante chuva, você vai ouvir aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida nesse tempo. Deus vai fazer você ouvir, Deus vai fazer você ouvir. Talvez você está dizendo assim, é uma coisa pequena, eu só estou vendo uma nuvem. Não, irmão, você não vai ver, você vai ouvir. Você vai ouvir o som de abundante chuva na sua vida, você vai ouvir o som de abundante chuva na sua casa, você vai ouvir a voz do Senhor. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, faz entender que a tempestade é você. Jesus. O que Deus queria ensinar para aquele povo, Deus queria dizer para aquele povo: eu sou o Deus que te dei livramento, eu sou o Deus que te curei. Ó Israel, eu sou o Deus que te sarei, eu sou o Deus que te dei provisão, eu sou o Deus que te dei proteção, eu sou o Deus que guerrei as tuas batalhas, mas até aqui você não entendeu. Então chegou a hora de você ouvir a minha voz, de você ouvir a minha voz, ouvir a minha direção. Talvez você está nesse lugar e você viveu tudo isso, e Deus está te dizendo: eu te protegi, eu te guardei, eu operei milagres na sua vida, eu mudei a sua história, mas chegou a hora que você precisa subir mais alto, você precisa subir mais alto, você precisa subir mais alto. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, faz entender que a tempestade é você. Em nome de Jesus, Senhor, não viveremos pelas nossas necessidades, porque sabemos que todas elas o Senhor vai suprir, mas queremos viver por um propósito, e nós só entendemos o propósito quando nós subimos mais alto, quando nós não olhamos para o Egito, quando nós não olhamos para o passado, mas que nós subamos e olhamos e contemplamos a tua face. Que muitos desistirão, vão ficar lá. Quando nós subimos, até te encontrar. Sabe, querido, você pode dizer assim: pastor, como é que eu sei que eu estou ouvindo o Senhor? Deus vai começar a mostrar quem você é, Deus vai começar a mostrar as tuas fragilidades.
Deus vai revelar a você quem você é. Que muitas vezes Era como se você se contemplasse na frente do espelho. e vou ficar lá. Sabe, querido, é esse ambiente que Deus quer nos levar. E quando nós estamos diante do Senhor, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação. Não uma transformação por uma palavra de coach, por uma palavra emocional, não. É porque o próprio Espírito Santo vai estar operando em nossa vida. O próprio Espírito Santo vai estar operando em nós. E Ele está operando nesse lugar. Ele está operando nesse lugar. Relacionamentos serão restaurados. O coração do pai se converterá ao filho e do filho ao pai. Casamentos serão restaurados. Filhos serão restaurados. Alianças serão restauradas. Mas é no ambiente. Isso acontece no ambiente onde nós nos encontramos com o Senhor. E nós contemplamos a sua face. E você vai viver esse ambiente, querido. Não um ambiente mais momentâneo, não um ambiente que passa, mas um ambiente que te marca e te define. Senhor, nós oramos pelo Teu povo, Senhor. Nós oramos pela Tua igreja, Senhor. Sabe, querido, você nessa noite, eu não quero convidar você aqui da frente, mas eu queria que você colocasse as mãos sobre o seu coração. Até hoje Deus já tem marcado a sua vida. Até hoje Deus tem marcado você, tem falado com você. Mas Deus está nos levando a um local, a um lugar de profundidade, de entrega. É esse ambiente que Deus está nos levando. É esse ambiente que Deus está nos levando. Não importa o que você esteja vivendo ou você esteja passando, não importa a situação contrária, não importa o deserto, mas o importante é que você está contemplando e ouvindo o Senhor. Você está ouvindo os céus. Diga assim comigo, fala: Senhor Jesus. Diga mais alto, fala: Senhor Jesus, eu não quero mais viver pelas minhas necessidades, pelas minhas emoções, mas eu quero subir mais alto. Eu quero ouvir a Tua voz. Diga assim: Deus, até aqui o Senhor me livrou, o Senhor me sarou, o Senhor me guardou. Até aqui o Senhor esteve comigo, guerreando as minhas batalhas. Mas eu entendo que eu preciso parar, subir e Te ouvir. Diga assim: Senhor, eu quero viver algo mais profundo e verdadeiro na minha vida. Diga assim: Senhor, eu quero ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos para abençoar outras pessoas. Mas eu preciso Te ouvir. Eu preciso ser marcado pelo Senhor. E nós oramos por isso, querido. Nós oramos por isso. Nós oramos por uma igreja marcada pelo Senhor, que vai marcar outras vidas, que vai influenciar esse tempo. Pessoas que estão ouvindo o Senhor, pessoas que estão caminhando debaixo da nuvem, pessoas que estão sendo direcionadas pela voz do Espírito Santo. Deus, Ele quer usar você. É por isso que Deus está te levando a esse ambiente. É por isso que Deus está te tirando do ambiente de reclamação, de um ambiente de murmuração, e te levando no ambiente de adoração e busca. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, pela Tua igreja. Nós oramos pelo Teu povo, Senhor. E se tem pessoas enfermas aqui, o Senhor é quem toca, o Senhor é quem cura, Senhor. O Senhor é quem sara, o Senhor é quem liberta. E o Senhor é que vai tocar em cada pessoa essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Nós oramos pela sua vida. Nós oramos pela sua casa. Nós oramos por você que está aqui ou está na sua casa assistindo com a sua família. Nós oramos por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem para esse lugar.
vem para esse lugar, porque até aqui você contemplou a ação de Deus. Agora Deus te chama para falar diretamente com você. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos pelos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escute, queridos. Nesse ambiente, o teu coração tem que estar limpo. Tuas vestes têm que estar santificadas, para você viver algo duradouro e verdadeiro na sua vida. Não seja, como o pastor ministrou, complacente, está ministrando. Tome uma atitude que marque a sua vida. Amém, querido? Porque é possível alguém estar recebendo as bênçãos e murmurando, sim ou não? O povo estava no deserto, estava em frente do mar, vendo os inimigos, Deus deu o livramento, mas eles reclamaram. Eles estavam com sede e murmuraram. Eles estavam com fome e murmuraram. Eles estavam rodeados dos inimigos e murmurou. Deus está nos levando a uma vida de mudança, irmão. E nós vamos contemplar a ação de Deus quando a gente subir um nível mais alto. E esse nível é um nível de intimidade, de busca, em nome de Jesus. Amém? E vou convidar o pastor aqui para estar orando por você também. Queridos, a gente vai ter o culto agora domingo, né? O culto de domingo. E semana que vem, sábado, cadê os jovens aí? Vai começar o culto dos talentos dos jovens, né? Vai ser uma bênção. E os cultos de sexta a gente vai ver ainda, né, pastor? Ainda, né? Os cultos da sexta. Mas aí sábado tem a oração, domingo tem o nosso culto da família. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Hoje eu fiz na palavra meio que uma salada mista, né? E eu quero dizer para você que Deus ele está nos impulsionando para um tempo de maturidade, busca, entrega e renúncia. A cruz que não te leva à renúncia, ela não é a cruz de Cristo. Então Deus está fazendo nesse tempo a gente renunciar a muita coisa, para a gente viver uma vida, uma atmosfera de milagre e de transformação genuína. Mas o maior milagre é o ser humano ser transformado pela graça de Deus. Amém, pastor? Levanta a mão para o alto, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos encorajar. Obrigado, Senhor, por aumentar nossa fé. Já cremos, Senhor, nos milagres. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. E entregamos a nossa casa nas Tuas mãos. E confiamos e acreditamos que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor leve em paz, em segurança, os Teus filhos e filhas. Dando, Senhor, uma ótima noite e um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte, Senhor. Deus te abençoe. Até domingo.